Eu quero mais uma vez cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Para nós é motivo de satisfação podermos mais uma vez estar reunidos neste santuário. Apesar das inúmeras restrições, aqui estamos para a glória de Deus, para adorar o nome do Senhor. Você que nos acompanha pelas redes sociais, eu quero te convidar a, nesta oportunidade, estudar conosco o capítulo 6 do livro do Apocalipse. Nós estamos fazendo uma coletânea de estudos. Você pode encontrar na playlist Apocalipse as lições que antecedem a esta no canal do YouTube. Primeiro capítulo nós fizemos uma abordagem da abertura do Apocalipse, o local, o pano de fundo histórico, a apresentação de Cristo ali no primeiro capítulo. Os capítulos 2 e 3 nós estudamos sobre as cartas às igrejas da Ásia, as 7 cartas do Apocalipse, como é conhecida. No capítulo 4 nós estudamos sobre a apresentação do trono de Deus, os detalhes do trono, os 24 anciãos, 4 seres viventes especiais que ali estão diante do trono do Senhor. E no capítulo de número 5 nós nos deparamos com um cenário onde o Cordeiro recebe da mão do Senhor um livro selado que ninguém era capaz de abrir, que ninguém foi capaz de abrir, a não ser o próprio Cordeiro de Deus. E no capítulo de número 6, eu convido você para a abertura dos selos deste livro. Nós acompanhamos no capítulo 5 que este livro era um livro selado com 7 selos, com 7 ataduras, que ninguém poderia abrir, mas o Cordeiro, ele recebe da destra do Deus Todo-Poderoso este livro. E no capítulo de número 6, nós vamos conhecer hoje o desenrolar destes selos, a abertura dos selos do livro que estava na mão do Cordeiro, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. O versículo 1 diz o seguinte: e havendo o Cordeiro aberto um dos selos, ou o primeiro selo, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Este é o primeiro versículo. Abrindo-se o primeiro selo neste capítulo, amados, este capítulo marca o início do período sombrio da grande tribulação, aquilo que nós falamos nas lições anteriores. O capítulo 6, ele se abre como desenrolado o início do juízo divino sobre a terra, sobre a humanidade. E os acontecimentos que se seguem na abertura destes selos, no capítulo 6, serão abertos 6 selos. E no capítulo 8 é aberto o 7º selo. Esta história se desenrola até o capítulo de número 19 do livro de Apocalipse. A partir daí toda a história contida nesse trecho do livro, ela está se referindo à abertura destes selos, aos acontecimentos que são consequência da abertura dos selos. Aleluia. A duração desse período, ela é calculada através dos estudos do livro de Daniel, no capítulo 9, do versículo 24 ao versículo de número 27. Ali Daniel fala das 70 semanas, e naquela visão, e aonde ele, no versículo 27, cita especificamente a semana 70ª, a 70ª semana de Daniel, como nós assim a conhecemos, que corresponde na Bíblia ao período da grande tribulação. Este texto do capítulo 6 também é correlato com
Evangelho de Mateus, aleluia, aonde o Senhor Jesus faz uma descrição de todos os acontecimentos que são concomitantes com os acontecimentos descritos aqui na visão da abertura dos 6 selos do capítulo de número 6, aleluia. O versículo 24, capítulo 24 de Mateus, versículo 21 diz assim: porque haverá então uma tribulação tão grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 19, tem essa mesma descrição, aonde Jesus fala deste período que nós estamos começando a abrir agora neste estudo. Também em Apocalipse, capítulo 7 e versículo 14 está escrito: estes são os que vêm da grande tribulação. E nós vamos estudar na próxima aula a respeito dessa referência sobre aqueles que vieram, que chegaram da grande tribulação. Na verdade, o final deste capítulo 6 também vai fazer uma referência a esta multidão de pessoas citada aqui em Apocalipse capítulo 7 e versículo 14. Todos esses acontecimentos terão lugar logo após o arrebatamento da igreja, amados. O período da grande tribulação, ele se abre com o arrebatamento da igreja. Quando a igreja ela é arrebatada por Cristo, levada aos céus, aí começa-se a desenrolar, aleluia, a abertura deste selo. Se tivéssemos que colocar em um calendário, seria logo após o arrebatamento da igreja, com o surgimento de um grande personagem que será ilustre no mundo inteiro, famoso, conhecido e poderoso no mundo inteiro. Mas prossigamos. Jesus ele classifica esse tempo da 70ª semana de Daniel, ou da grande tribulação, como um tempo de perplexidade. A tradução, essa palavra perplexidade vem traduzido do grego, que traz a ideia de um beco sem saída. As nações não conseguirão resolver os seus problemas financeiros, econômicos, sociais, políticos e diplomáticos, e em todas as áreas. É um momento de perplexidade, é o momento que as pessoas não saberão o que fazer. O estudo deste capítulo, como eu disse, é correlato com o capítulo 24 de Mateus, precisamente do versículo 5 ao versículo de número 35, aonde Jesus descreve cada uma das etapas deste capítulo ali. Neste estudo, você, ouvinte, deve observar como as Escrituras, elas são proféticas e elas se combinam entre si em cada detalhe, não havendo nenhuma contradição. Confunde-se quem afirma que a Bíblia, a palavra de Deus, é um livro cheio de contradições, ou de crendices, ou de outras coisas quaisquer. A Bíblia é um livro profético, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a boca de Deus falando à humanidade, falando ao homem, revelando os mistérios profundos de Deus para o nosso coração, para que possamos ter vida e vida em abundância, para que possamos alcançar a salvação através de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo de número 2 está escrito: e olhei, e eis que um cavalo branco, você pode acompanhar na sua Bíblia, um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Observe que o versículo 2, na abertura do primeiro selo, ele apresenta aqui um cavalo, e sobre ele um cavaleiro, mas você vai observar que dá-se uma ênfase preponderante ao cavalo e à cor do cavalo, ao aspecto do cavalo. Nos 4 primeiros selos nós vamos encontrar a apresentação de cavalos e a importância que é dada a estes cavalos.
Na verdade, isso é um simbolismo, não é um cavalo literal, não será um cavalo literal que vai aparecer alguém montando nele. Isto é um simbolismo bíblico e nós precisamos estar atento a este simbolismo. O contexto para este versículo é o versículo 5 de Mateus, capítulo de número 24, onde está escrito: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Infere-se do texto que este cavaleiro, apesar de ter uma série de divergência a respeito deste cavaleiro do cavalo branco, a maioria dos intérpretes bíblicos concordam entre si que este cavaleiro é muito provavelmente a pessoa do anticristo, alguém que virá com um aspecto para vencer, alguém que virá com um aspecto de realeza. Observe que ele não tinha a coroa antes, é dado uma coroa, e ele tem na sua mão um arco. Observe que ele não tem a lança, ele tem apenas um arco. Um arco é a parte de uma arma. Foi-lhe dado poder, mas não foi-lhe dado todo o poder. Foi-lhe dada autoridade, mas não é-lhe dado toda a autoridade. Mas mesmo assim, apesar de ser um poder limitado, é dado a este cavaleiro poderes sobrenaturais, que nós iremos observar no desenrolar dos próximos capítulos. Nós observamos o versículo de número 3, acompanhe comigo, é a abertura do segundo selo. O primeiro selo apresenta um cavalo branco e alguém montado sobre ele, é dado uma coroa. Esta pessoa tem um arco e é lhe dado poder para vencer, para lutar, e ele sai como que para vencer. No segundo selo, versículo 3, nós encontramos aqui a visão de um cavalo. Na verdade, o versículo 3 diz assim: quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer, vem e vê. Na sequência, o versículo 4, e saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Observe que o cavalo do segundo selo, ele é vermelho, e observe que a missão dada a este cavaleiro foi de tirar a paz da terra. É dada uma espada. A espada é um instrumento de guerra, é um instrumento de batalha, é um instrumento de ataque. Na Bíblia, a cor vermelha está sempre relacionada a algo que não é muito bom, que não é muito produtivo, que não é muito proveitoso. Observe, por exemplo, em Apocalipse capítulo 12, versículo de número 3, apresenta um dragão, e este dragão, ele é vermelho. Uma besta de cor de escarlate, que também é o vermelho, em Apocalipse capítulo 17, versículo 3. A grande meretriz, ou a mulher, estava vestida de púrpura e de escarlata, no capítulo 17, versículo 4. As mercadorias da grande Babilônia eram púrpura, seda e escarlata, ou seja, também a cor vermelha. Lá no capítulo 18, versículo 12, a seguir a grande Babilônia está vestida de púrpura e de escarlata. A grande Babilônia não é precisamente uma cidade, mas algo que prefigura um grande domínio. Está vestido de vermelho, e nós encontramos aqui nestas denotações de vermelho, que sempre representa algo não muito, digamos que favorável esta cor. E este cavalo também tem a cor vermelha, a cor que representa a guerra, o derramamento de sangue.
O cavaleiro em foco, ele não disse uma palavra, ele não fez nenhum gesto, ele apenas passeou pela terra e deixou que as pessoas percebessem a cor do seu cavalo. Ou seja, ele recebeu a missão de influenciar a guerra, tirar a paz da terra. Um certo historiador conseguiu contabilizar que até 1914, com a Primeira Guerra Mundial, realizaram-se 901 guerras importantes no mundo inteiro, e de lá para cá muitas outras já aconteceram, quase que umas centenas delas. Então nós podemos dizer que já aconteceram milhares de guerras importantes, quando eu digo importantes, que envolveram grande número de pessoas e nações. Este cavalo veio para promover a guerra, para trazer a discórdia entre as nações e fazer com que os homens matem-se uns aos outros. Mas o que está previsto aqui na abertura do segundo selo não é de se comparar com as 1001 guerras que o mundo já vivenciou durante a sua história até aqui, amados. Esse tempo de guerra, de batalha, de luta, de perseguição, ele é indescritível. Ele é um tempo terrível de sofrimento, de dor, de morte, de guerra, de batalha e de traições. Vamos para o versículo número 5, a abertura do terceiro selo, aonde está escrito: ouvi dizer ao terceiro animal, vem ver, e olhei e eis um cavalo preto. Primeiro nós vimos um cavalo branco, segundo nós vimos um cavalo vermelho, agora nós nos deparamos com um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão, uma balança de mão, uma balança pequena, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Este é o versículo 6. O contexto destes versículos está lá em Mateus 24:17, aonde Jesus diz que haverá fome. O cavalo preto, cor preta, traz um aspecto triste, um aspecto sombrio. Este cavaleiro tem uma missão de cumprir, de ditar a fome sobre a terra durante a grande tribulação. Profeticamente, balança simboliza escassez de pão. Quando há escassez de pão, o alimento, o mantimento é necessário ser medido meticulosamente. Você se lembra da escassez de pão que aconteceu no Egito, que José foi constituído governador e gerenciador de todos os celeiros de Faraó, e ele vendia meticulosamente o trigo para as pessoas. Era medido, era pesado, havia uma severidade muito grande sobre a medida do alimento. E esta visão que João tem aqui de um cavaleiro com uma balança na mão está se referindo a um tempo, a um período de fome, a um período de escassez nunca visto na história da humanidade. Vai acontecer na abertura do terceiro selo. Quando há abundância, não precisa se pesar, alimentos são distribuídos nas praças, nas ruas, na verdade é oferecido aos montes. Mas quando há escassez, há uma grande necessidade de se medir, de se aferir com muita atenção o mantimento. E esta é a missão deste cavaleiro do cavalo preto, é ditar uma grande fome na terra, e isto acontecerá, amados, no período da grande tribulação. Este cavaleiro, ele tem a missão de ditar a fome, mas também tem a missão de não permitir que a humanidade seja varrida, seja totalmente destruída pela fome. É por isso que tem uma balança, é por isso que haverá este equilíbrio na ração da humanidade neste período. O profeta Daniel descreve esse tempo do fim, dizendo assim: por um lado, o império da besta, o império do anticristo, ele será forte como o ferro diante
dos homens sobre os homens. O anticristo ele governará com mão de ferro sobre a humanidade, mas por outro lado, ele será frágil como o barro diante das catástrofes que Deus enviará para julgar a terra. Está relacionado lá com o livro do profeta Daniel, no capítulo 2, versículo 42, na visão dos pés daquela estátua que era composta por ferro e por barro. O reino da besta ou do anticristo, ele será poderoso, veemente, insustentável, aliás, não é insustentável a palavra, será forte, ferrenho contra todos aqueles que se opuseram a ele, mas ao mesmo tempo será frágil como barro diante do juízo de Deus. E aí nós vamos para o versículo número 7, na abertura do quarto selo, onde está escrito, vamos ler o 7 e o 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvir a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha o nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Observe que aqui é o selo de número 4. O cavalo aqui tem a cor amarela. O cavaleiro que está sentado sobre ele tem o nome de Morte, e o inferno o segue. O inferno é um amigo seguidor deste cavaleiro, porque a morte, ela matará o corpo, e o inferno aprisionará a alma daqueles que forem abatidos sem Deus, sem Cristo e sem salvação. O inferno, ele é a morada daqueles que morrem sem se decidirem a Jesus. Portanto, nós precisamos ter bastante atenção. Neste período, a morte, ela será um dos horrores da grande tribulação. A trilha da morte, da guerra, da fome, da perseguição, da peste, terremotos, acrescentarão sofrimento naquele período da grande tribulação sobre a humanidade. E será permitido aqui o ceifamento de 1/4 da população mundial. Hoje nós temos pouco mais de 7 bilhões de pessoas. Divide 7 bilhões por 4 e veja, queridos, quase 2 bilhões de pessoas ceifadas pela morte neste período da abertura do quarto selo do cavalo amarelo. Vamos para o versículo de número 9, a abertura do quinto selo. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Versículo 10: e clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e grande dominador, não julgas e não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Versículo 11: e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Observem nesses 3 versículos, nós temos um cenário. O cenário muda. É visto agora uma grande multidão de pessoas com vestes salpicadas de sangue. Aqui não descreve, mas um pouco mais à frente, no capítulo 7, que será o nosso próximo encontro, descreve essas pessoas com vestes salpicadas de sangue, debaixo de um local, de um altar, certamente um grande altar. Essas pessoas, quem sabe, apresentam-se ali também em formas de miniatura, mas o certo é que elas estão ali, e essas pessoas fazem um clamor. Elas fazem um clamor àquele que está sentado no trono, e elas dizem: ó grande dominador, até quando tu não julgarás, tu não vingarás o sangue
o nosso sangue daqueles que nos mataram, daqueles que nos perseguiram. Nós temos aqui uma observação: certamente esta grande multidão de santos não pertence mais ao tempo da graça, porque o tempo da graça se encerra com o arrebatamento da igreja. Nós estamos pregando o evangelho da graça, nós estamos vivendo o evangelho da graça, nós estamos vivendo o tempo da graça, mas o tempo da graça se encerra com o arrebatamento da igreja. A igreja não estará aqui neste período da grande tribulação, da abertura dos selos. Então quem é esta multidão de santos? Essas pessoas, elas testemunharam, elas pregaram o evangelho. Mas que evangelho é esse, pastor? O evangelho pregado por esta multidão é o evangelho do reino. Eles anunciarão o reino de Cristo. O reino milenar de Cristo será anunciado por uma grande multidão de pessoas naturais aqui na terra, no período da grande tribulação. Mas estas pessoas inspirarão tanto ódio do anticristo, da besta, que elas serão perseguidas, que elas serão presas e elas serão mortas. De todas as formas possíveis acontecerão as maiores barbáries inimagináveis com estas pessoas. É por isso que elas estão clamando ao Todo-Poderoso: até quando não vingarás? Até quando não julgarás? O outro sustentáculo para que nos confirma que essas pessoas não pertencem ao período da graça, porque elas não estão pedindo graça e misericórdia sobre os seus inimigos. Nós, como servos de Cristo, nós fomos ensinados pelo próprio Senhor Jesus que devemos orar pelos nossos inimigos, que devemos fazer o bem àqueles que nos perseguem. Não é assim que o evangelho da graça nos ensina? Mas eles estão pedindo justiça, eles estão pedindo juízo, eles estão pedindo vingança. Portanto, é um outro momento. É dado a estas pessoas que chegam ali com vestes salpicadas com sangue, vestes compridas, vestes brancas. E essas pessoas são vestidas de branco. Observe, amado, que branco, assim como o vermelho é identificado como a cor da guerra, o amarelo como a cor da morte, nós temos aqui a cor branca, principalmente das vestiduras brancas, dos cabelos brancos, como uma cor característica do ambiente celestial. Ali os cidadãos serão vestidos de branco. Jesus, na visão da transfiguração, ele aparece para os seus discípulos com vestes brancas resplandecentes, com os cabelos brancos como a neve. Os santos que herdarão a eternidade com Cristo receberão vestes brancas. Nós receberemos o nosso novo nome numa pedrinha branca. Então a brancura é uma característica de paz, a brancura é uma característica, aleluia, das bênçãos celestiais, do gozo celestial por todos aqueles que alcançarem o gozo eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Os 24 anciãos que estão sentados nos 24 tronos, diante do trono do Todo-Poderoso, também estão vestindo vestes longas, talares e vestes brancas. Aleluia, glória a Deus. Jesus, na visão de João, no capítulo 3, no capítulo 1 aqui do Apocalipse, ele é apresentado com cabelos brancos, cabeça branca e olhos resplandecentes. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos na sequência agora para o sexto selo. Abra sua Bíblia aí, no capítulo 6, versículo 12. Acompanhe comigo o 12, o 13 e o 14, aonde está escrito: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue.
e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus frutos verdes, abalada por um vento forte. Versículo 14: e o céu retirou-se como um livro, ou como um rolo que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Aleluia. Observe aqui no versículo 12, que o escurecimento do sol e da lua, ele está predito no livro de Joel, no capítulo 2 e no versículo de número 31. Esses fenômenos serão produzidos por forças sobrenaturais, e a ciência não terá a previsibilidade destes eventos, e nem também terá explicações para tal fenômenos catastróficos. Hoje nós temos a ciência que estuda os astros, a ciência consegue prever os eclipses, a ciência consegue prever a proximidade dos asteroides que se aproximam da Terra, a ciência consegue prever tantas outras coisas, mas neste período a ciência não encontrará explicação e não haverá previsibilidade para estes fatos. É por isso que Jesus chama que esse tempo será um tempo de perplexidade, aonde as nações não terão saída para os seus problemas e nem explicações para as catástrofes que sobrevirão sobre elas. Observe que as estrelas, elas cairão do céu. Jesus também predisse este mistério lá em Mateus capítulo de número 24. As estrelas, os asteroides, eles cairão, eles não apenas passarão tão próximo da terra a ponto de vermos aquele rabo de fogo. Quando a gente observa um asteroide e chamamos de estrela cadente, aquela estrela vai e fica aquele risco de fogo no céu, no firmamento por alguns segundos. Não será apenas isso, amado. A Bíblia diz que as estrelas cairão do céu, assim como a figueira brava ao ser sacudida derruba de si os seus figos, as estrelas cairão sobre a terra e trarão grande destruição sobre a terra. As pessoas morrerão, as terras serão danificadas, as águas serão danificadas, as plantações, os meios de comunicação, os meios de transportes, todos serão afetados com esta grande catástrofe do capítulo de número 6, da abertura dos selos e principalmente da abertura do 6º selo, em que nós estamos aqui descrevendo. Observe que o versículo 14 fala que o céu se retira, o céu se enrola. Naquela época o livro não era um livro como está aqui essa Bíblia na minha mão, com uma brochura impresa aqui em mais de 1000 páginas, aonde em pequenas letras podemos ter a Bíblia completa na nossa mão. Existem exemplares da Bíblia que cabem na palma da mão, existem exemplares da Bíblia do tamanho do polegar de um homem. Tão grande está a tecnologia. Mas na visão de João, o livro ainda era um rolo, um pergaminho que era enrolado, e a Bíblia era composta por inúmeros rolos, pergaminhos que ao ser escrito era enrolado, e para ler era necessário que desenrolasse aquele pergaminho, aquele grande papiro, fosse de peles de animais, fosse do papiro, trabalhado, fazia um grande volume. E na visão de João, ele vê o céu se enrolando, como se tivesse um pergaminho aberto, alguém lendo, e ao guardar aquele pergaminho, enrola-se aquele pergaminho e ele cabe na palma da mão, aquele tubo. Assim, na visão de João, o céu se enrolava, o céu se retirava de sobre a terra. Louvado seja Deus! Tal acontecimento, amados, terá início na grande tribulação, mas ele só terá o seu desfecho no dia do Senhor 1000 anos depois, conforme 2 Pedro capítulo 3, versículos 10 e 12, após o juízo final, quando o céu será enrolado, a terra será queimada e terá novo céu e nova terra. Mas neste período de tribulação acontecerá coisas terríveis, a ponto
de simbolicamente o céu se retirar de sobre a terra, de sobre a face do homem, a camada de ozônio, essa camada atmosférica, os gases que protegem os homens do calor solar, dos raios ultravioletas e cancerígenos, isso será retirado, essa proteção será enrolada e o castigo de Deus virá frontalmente sobre a humanidade na terra. Continue lendo comigo o versículo 5 em diante, os 3 últimos: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e eles dirão aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e nos esconde do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Versículo 17, último: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá resistir? O texto fala de homens se escondendo da ira de Deus. Os nossos pais, Adão e Eva, também se esconderam da santidade de Deus. Toda vez que o homem não está em comunhão com Deus, ele tende a se esconder. E neste período, o período da grande tribulação, os homens, eles não se arrependerão dos seus pecados, eles não quebrantarão seus corações, pelo contrário, eles se esconderão da presença de Deus, eles se esconderão da ira de Deus. A Bíblia diz que se houver arrependimento, Deus tem misericórdia, mas aqui não descreve pessoas quebrantadas, pessoas dizendo: Senhor, eu reconheço que Tu és Deus, pessoas dizendo: Senhor, eu quero o Senhor como meu Senhor e Salvador. As pessoas estão se escondendo da ira do Todo-Poderoso e da ira do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É o Senhor Jesus, aleluia. Aquele que morreu como um cordeiro para salvar a humanidade, agora está aqui na visão de João, irado, no desenrolar do 6º selo, aleluia. Todos clamando aos montes: caiam sobre nós, despenhadeiro, buscando a morte. As pessoas desejarão a morte, mas neste momento a morte não virão sobre eles, para que eles sofram o terror, para que eles sofram todo o castigo divino que virá sobre a humanidade que não se arrependeu e que não creu em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 17, o texto bíblico mostra que a ira de Deus pode se manifestar a cada dia, mas virá um dia particular, amados, reservado à ira divina. Paulo chama este dia de a ira futura, aleluia. Portanto, eu quero dizer a você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que esta mensagem, esta doutrina que eu estou pregando nesta hora, não é apenas uma teoria em que se acredita, não é, quem sabe, uma história sem fundamento, como muitas pessoas acusam a Bíblia Sagrada de assim o ser. É a palavra de Deus, foi dita pelo Senhor, escrita pelos profetas e reiterada pelo próprio Cristo, aleluia. Como eu citei, capítulo 24 de Mateus, do versículo 5 ao 35, você pode ler, comparando cada versículo com tudo que está escrito aqui neste texto, e também até o capítulo 8 de Apocalipse, e tudo vai se confirmar, querido. Não duvide desta palavra, não duvide desta convicção que nós temos, que a igreja de Jesus tem, e que é a maior esperança da igreja, o arrebatamento da igreja, o dia em que nosso Senhor virá para buscar o seu povo, o povo que Ele adquiriu com o seu próprio sangue. Portanto, eu convido a você que ainda não tem esta convicção, a tê-la, entregando a sua vida a Jesus, ao Cordeiro, ao único digno de abrir o livro e desatar os seus selos e trazer todos os juízos de Deus sobre a humanidade. Queira estar ao lado de Cristo.
queira ser um servo do Senhor, queira ser selado com o Espírito de Deus, queira ser marcado com o sangue de Cristo, queira ter a identidade de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Eu convido você a curtir e também a compartilhar esta mensagem entre os seus contatos, tanto do Facebook quanto do WhatsApp e das demais redes sociais. Vamos compartilhar a mensagem da cruz, e convido você a estar conosco no nosso próximo encontro, quando estaremos estudando sobre o capítulo 7 de Apocalipse. Que Deus te abençoe e te dê graça. Amém.